Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje vamos desfrutar da quarta-feira do alimento diário. E a leitura bíblica começa com Atos, capítulo 16, versículos do 6 ao 7, que diz assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E vamos ler também, irmãos, Romanos, capítulo 12, versículo 3, que diz assim: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ó Senhor Jesus. O ler com oração está em João, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Senhor Jesus. O título da quarta-feira é Respeitar a esfera de ação que Deus demarcou. O título da semana, sob a restrição de Deus e seu encargo central, surgiram de 2 Coríntios, capítulo 10, versículos do 13 ao 18. Leiamos. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Agora vamos ler de maneira literal o que no original grego se traduz. Nós, porém, não nos gloriamos além da medida, mas de acordo com a medida da régua que Deus nos distribuiu. Veja, há uma régua com a qual Deus mede nosso território de atuação em sua obra. Não posso ultrapassar essa medida. Isso é algo muito profundo. A cada um de nós isso é aplicável, quer apóstolos, quer cooperadores, quer presbíteros e diáconos, bem como todos aqueles que servem ao Senhor. Deus já estabeleceu uma medida de atuação para você. Prosseguindo na leitura de 2 Coríntios, lemos: Não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Paulo não ultrapassava os limites, mas, no território que Deus lhe demarcara, avançava com o Evangelho de Cristo. Não podemos pensar a nosso respeito além do que convém. Deus já demarcou a esfera de atuação na qual Ele deseja usar-nos. De nossa parte, pelo iluminar do Espírito, precisamos saber qual é essa demarcação, para que respeitemos e não ultrapassemos os limites. Caso isso não aconteça, é certo que causaremos dano em vez de edificação. Ó Senhor Jesus. Continuando, lemos: Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Ao se referir ao campo alheio, Paulo tinha ciência de que Deus também havia medido porções em sua obra para outros. Ele não queria interferir no que o Senhor demarcara aos demais. Era como se Paulo dissesse: Deus mediu uma esfera de ação em sua obra para os apóstolos de Jerusalém, e eu não quero interferir. Por outro lado, estava claro que Deus lhe demarcara uma porção em sua obra. A igreja em Corinto estava demarcada pela régua de Deus aos cuidados de Paulo. Conforme o relato do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Paulo e Silas estavam na região da Frígia e Galácia,
e tinham planos de ir para o sul, para pregar a palavra na Ásia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Nossa mente humana não consegue compreender por que o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na Ásia. Então tentaram ir para o lado norte, para Bitínia, mas, novamente, o Espírito de Jesus não o permitiu. O que nos chama a atenção aqui é a obediência de Paulo e Silas. Eles se submeteram à restrição de Deus, abrindo mão de seus planos e sua agenda. Qual o motivo disso? A resposta se encontra nos próximos versículos. Leiamos. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Isso está em Atos, capítulo 16, versículos do 8 ao 10. Deus estava abrindo as portas para Paulo pregar o Evangelho na Europa. Ao despertarem daquela visão, Paulo e Silas chegaram a uma conclusão. Deus está estendendo o limite de nossa atuação. Graças ao Senhor, Paulo aprendeu a obedecer ao guiar do Espírito. Assim, foram para Filipos, Tessalônica, Atenas e, por fim, Corinto. O que Paulo está falando nesses versículos é que a região da Acaia foi dada por Deus para Paulo e seus companheiros. Essa região foi medida por Deus e entregue a Paulo. Não foi entregue para os judaizantes de Jerusalém. Portanto, estes não deveriam ter ido lá para perturbar as igrejas. Vamos esclarecer isso amanhã. Pergunta: por que devemos obedecer ao guiar do Espírito, mesmo que seja para restringir nossa atuação na obra de Deus? Amém, amados irmãos, aleluia por essa quarta-feira, né? E hoje a gente está vendo assim, com relação à esfera de ação que Deus já marcou para cada um dos seus servos, né? Louvado seja o Senhor. E a gente viu também, a gente tem visto que Paulo foi aquele que foi separado para pregar o evangelho aos gentios, né? Senhor Jesus, aleluia por isso. E é interessante porque lá em 2 Coríntios 10, versículo 13, fala que Paulo, ele era aquele que aceitava, né? Respeitava a esfera onde Deus demarcava. Senhor Jesus. E essa palavra aí, demarcar, demarcou, mostra justamente que quando Deus demarcava algo, ele na verdade ele estava medindo com a sua régua. Amém? Senhor Jesus. Então, na original grega, essa palavra demarcou é medir com a régua. Deus media com sua régua. E é interessante que Paulo respeitava isso, irmãos, a esfera de atuação de cada servo de Deus. Senhor Jesus. E é interessante por quê? Porque lá na Galácia, também na Acaia, foram regiões que Paulo passou pregando o evangelho e em seguida os judaizantes foram lá, né? Justamente para desdizer tudo aquilo que Paulo estava pregando, né? E até botavam palavras que Paulo não tinha dito, né? Senhor Jesus. Mesmo assim, amados, o evangelho de Paulo, que Paulo pregava, como ele disse que ele não era escolhido nem separado por homem algum, mas era pelo próprio Deus, irmãos, era um evangelho prevalecente, né? Em meio a todas essas situações, o evangelho dele prevalecia. Muitas igrejas foram levantadas, né? Louvado seja o Senhor. E quando a gente chega lá em Atos, né? Capítulo 16, a gente vê aquela experiência que mostra a obediência ali do apóstolo Paulo, né? Senhor Jesus, mostra que Paulo e Silas estavam querendo ir para a Ásia, né? Mas o Espírito Santo não deixou eles irem, né? Mais adiante eles querem ir para a Bitínia, né? E ali mostra que o Espírito de Jesus não permitiu. Senhor Jesus, mas mais adiante eles têm uma visão lá em Troade, né? Que um varão macedônio dizia assim: passa a Macedônia e ajuda-nos, né? Senhor Jesus, a gente vê, amados, ali o fruto da obediência deles ali, né? Louvado seja o Senhor por isso. Então, ser obediente ao Senhor, amados, é maravilhoso, né? A gente colhe os frutos de fato. E Paulo, por ter obedecido ao Senhor,
não ter ido nem para Asa, nem para Bitínia, e sim ter obedecido e permanecido ali, ele recebeu aquela visão e ele foi para a Macedônia, né? E chegaram até a cidade de Filipos, né? Ó Senhor Jesus! E louvado seja o Senhor, né? Porque ali em Filipos, eles fizeram ali uma obra maravilhosa do Espírito Santo ali, né? E muitas pessoas foram salvas ali. A exemplo de Lídia, né? Do carcereiro e toda a sua família, e de Lídia também e toda a sua família. Amados, a gente vê assim a obediência do apóstolo, né? Ó Senhor Jesus! E é interessante por quê? Porque quando Paulo teve aquela visão ali, rumo para a Macedônia, é interessante porque ele viu ali que o Senhor estava estendendo o seu limite da atuação, a sua ação ali, né? De atuação. E é precioso porque Paulo viu que ele poderia também chegar até a Europa, né? Senhor Jesus. É tanto que Paulo tinha planos também, né, amados? De pregar na Europa, na Espanha, né? Senhor Jesus. E por isso, amados, eu e você precisamos estar sempre estarmos sensíveis ao Espírito, né? Dessa forma, nós vamos ser mais e mais abençoados, né? Ó Senhor Jesus. Por isso, amados, vamos sempre obedecer a palavra do Senhor, né? E claro, esperar a sua vontade para que ela seja feita por meio de nós, amém? Louvado seja o Senhor. Que nessa quarta você possa desfrutar do Espírito, né? Até transbordar. Aleluia.